Povo de Deus, sejam muito bem-vindos, né? Que a paz do Senhor seja com você nesse dia, que Deus abençoe a você, a sua família, em nome de Jesus Cristo. E hoje nós estaremos mais uma vez meditando na palavra de Deus, essa palavra que se encontra em Jó capítulo 42, versículo 1 em diante. E a gente vai ver, meus queridos, que como Jó, ele enxergava o Senhor antes da luta, antes da provação que ele passou, e como ele passou a ver o Senhor depois da prova, né? Porque a prova, quando a gente passa, antes a gente conhece Deus de uma maneira, mas depois que a gente termina a provação do Senhor, que o Senhor nos prova, a gente passa a conhecer o Senhor muito melhor do que antes, né? Então, meu querido e minha querida, e com Jó não foi diferente. Mas antes de nós entrarmos na meditação da palavra, eu convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal se você gostar desse tipo de conteúdo, né? E também deixar comentários, né? Você pode deixar o seu pedido de oração e deixar o seu nome para que eu venha orar por você em nome de Jesus. Nós precisamos da oração dos outros, né? Então você pode deixar o seu pedido de oração. E a palavra de Deus, ela nos fala que Jó, ele diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, meu querido e minha querida, faça assim como Jó. Reconheça a Deus como Jó reconheceu, né? Que tudo que está acontecendo na sua vida, que já aconteceu, saiba que tudo isso está dentro dos planos de Deus, né? Está dentro do propósito de Deus para a sua vida. E Jesus sempre tem um plano perfeito para a sua vida. É claro que no meio desse plano, no meio desse propósito, vai ter lutas. Muitas vezes vai ter perdas, vai ter ganhos, né? Mas faz parte da vida do ser humano tudo isso, né? A nossa vida não é só de vitória, mas a nossa vida tem muitas coisas no meio do caminho. E com Jó não foi diferente. De repente, há um homem próspero e abençoado, passou a ser um homem que não tinha nada, perdeu tudo em um dia só. Jó não entendia, Jó não compreendia, afinal de contas, ele era um homem que temia ao Senhor, que acreditava que ele já conhecia tudo do Senhor. Mas foi nessa provação que o Senhor permitiu que o diabo provasse, né? Tirasse tudo de Jó. Foi aqui, meus queridos, que Jó passou a conhecer quem era o seu Deus. Passou a entender a grandiosidade do seu Deus. Porque é no deserto, meu querido, que nós passamos a conhecer tanto o inimigo de nossas almas, as atitudes dele, né? Como as bênçãos e o poderio de Deus. É nos momentos de luta, de dificuldade. E Jó aqui, nesse momento, depois da prova, ele diz: Bem sei que tudo podes, né? E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tudo que Deus projetou para a sua vida, meu querido e minha querida, ninguém pode impedir de acontecer. Tudo vai se cumprir. A não ser que você abandone o Senhor, que você não queira mais estar na presença de Deus. Mas se você estiver na presença de Deus, como Jó estava, tudo que acontecer vai estar dentro da permissão do Senhor para a tua vida. Porque ninguém frustra os planos de Deus na tua vida. Ninguém. E ele diz mais: Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia. Coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Antes, Jó, ele falava do Senhor, né? Pelo que ele ouvia, né? Mas depois da prova, ele passou a falar do Senhor, do que ele tinha conhecido do Senhor, né? Porque o Senhor, teve um momento que o Senhor conversou com Jó, né?
explicou para ele algumas coisas. Coisas que eram grandes demais e que Jó não sabia, mas precisava saber. Então, meu querido e minha querida, em momentos difíceis, Deus ele quer te revelar coisas grandes. Em momentos de deserto, Deus ele quer se revelar para você, mostrar para você um pouco daquilo que ele é e que você não conhece, mas que precisa saber. Então, no momento difícil, não murmure, não reclame. Faça como o servo de Deus Jó fez. Jó não murmurou, não reclamou. Ao contrário, ele louvou o Senhor no momento difícil da sua vida. E o Senhor deu tanto saber, deu tanto conhecimento para Jó, porque quando a gente medita nesse livro de Jó, tudo isso foi através da aprovação de Jó. Olha quanta coisa ficou escrita para mim e para você, para que nós possa conhecer. Aqui nesse livro de Jó tem cada coisa maravilhosa, né? Coisas que iriam acontecer no futuro está registrado aqui. Então, meu querido, Deus sempre tem o que é melhor para você. Ele sempre tem o que é maior para você. E o deserto é apenas uma escola, aonde você e eu precisamos aprender muitas coisas, que muitas vezes a gente vê em momentos de tranquilidade, em momentos de bonança, nós não iremos aprender. Então, se você está vivendo o deserto, aceite e continue fazendo a vontade de Deus, porque todo deserto tem começo, tem meio e tem fim. E na vida de Jó também chegou ao fim. Como nós vimos aqui, no capítulo de número 42, versículo 10, a Bíblia diz que o Senhor mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos, né? Porque Jó tinha alguns amigos que eram amigos fiéis, mas que no momento da luta, eles não entenderam o que Deus estava fazendo na vida de Jó. Eles achavam que Jó tinha pecado e o acusaram gravemente. Aquilo foi mal aos olhos de Deus. E aqui fica uma lição, meu querido, que se você não conhece a vida do seu irmão, se você vê ele em momentos difíceis, não julgue, né? Ore por ele. Porque você não sabe quais são os planos de Deus para a vida dele, né? Você não tem dimensão daquilo que Deus quer fazer, quer mostrar para aquele irmão. Então não julgue. Apenas ore por ele. Mas os amigos de Jó o julgaram gravemente, né? O acusaram severamente. E nos momentos em que Jó mais precisava dos seus amigos, né? Foram as línguas mais cruéis contra Jó. Fizeram mais ferida em Jó do que as que ele já tinha, né? E o Senhor o Senhor disse para Jó que queria que ele orasse pelos seus amigos, né? Para que Deus o perdoasse, né? Porque a oração de Jó ele receberia. E o Jó, ele orou pelos seus amigos, e enquanto ele orava pelos seus amigos, a Bíblia diz que o Senhor deu o dobro de tudo que ele possuía. Deus decidiu restituir tudo que Jó tinha perdido. Então, se você está na prova, se você perdeu algo, saiba que quando ela terminar, Deus, ele vai te restituir tudo em dobro, assim como ele fez na vida de Jó, porque ele não é homem para que minta, né? Nem filho do homem para que se arrependa. Então aqui, ele diz, mas então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor havia lhes enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Quer dizer, tudo que Jó tinha, Deus deu em dobro. Só a esposa que Deus deixou a mesma, Deus não deu outra. Ela continuou firme, né? Continuou viva. E o interessante, meus queridos, é que a Bíblia diz que então vieram todos quanto Dante o conheciam, porque todos tinham abandonado a Jó, né? A gente vê que todos os amigos, todos os parentes, no momento em que Jó
Ele perdeu tudo. Que ele era um homem grande, né? Poderoso, né? Porque tinha muitos bens. Mas a partir do momento que ele perdeu tudo, a partir do momento que ele perdeu família, os bens, todos os seus amigos, todos os seus parentes o abandonaram. Mas quando o Senhor decide restituir tudo, a palavra do Senhor diz que então aquele povo, né, que tinha deixado Jó de lado, eles voltaram, eles vieram quando souberam que o Senhor estava restaurando a vida de Jó, né? Que o Senhor tinha mudado a sorte de Jó, tinha curado Jó. E eles voltaram e eles se condoeram, né? Tiveram pena de Jó, né? E começaram a dar as coisas para Jó. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou tudo aquilo e Jó veio a ter mais do que o que já tinha na primeira fase, né? Então, meu querido e minha querida, se você está no deserto e todos os teus amigos e parentes te deixaram de lado, não te preocupa com isso. Só continua firme na presença de Deus. Esse é o mais importante de tudo, né? Porque o pai, a mãe, o amigo, o irmão, a irmã, pode até deixar a gente de lado. Quem nunca passou por isso, né? Eu acho que muitos servos de Deus têm passado por essa fase na vida. Mas só tem um que eu digo para você com toda a sinceridade do meu coração, que não pode me deixar, que não pode te deixar, é Deus, né? Porque Ele, meu querido e minha querida, Ele supre todas as nossas necessidades. E os amigos de Jó tudo deixaram ele, mas ele continuou firme com Deus. Ele não deixou o Senhor em nenhum momento por nada. O amor de Jó por Deus era verdadeiro. Os bens se foram. A mulher mandou ele amaldiçoar a Deus. Os filhos morreram. Mas ele se agarrou no Senhor. E ele sabia que um dia ele ia se encontrar com o seu Redentor. Nem que fosse na outra vida, mas ele não poderia perder o seu Redentor. E assim tem que ser comigo e com você. Qualquer pessoa pode nos deixar, mas jamais, jamais, não permita que Deus te deixe. E só tem uma maneira de Deus te deixar, é se você deixar Ele. Do contrário, jamais Deus vai te deixar. Porque a Bíblia diz que se meu pai e minha mãe me desamparar, o Senhor jamais me desamparará e nem te desamparará. Assim você esteja firme na palavra de Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Medita nessa palavra. Em nome de Jesus.